CFMC no cinema. Fala galera, estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema. Conversa fiada matou carambola no cinema. Um podcast do Cultura Pop a Rigor. E no programa de hoje nós vamos falar de 3 adaptações de uma das mais famosas peças do Nelson Rodrigues, que é o Beijo no Asfalto. Então vamos falar aqui da adaptação de 1965, a segunda de 1981 e a terceira de 2018. Estão comigo aqui Adri. Olá. O Dré. Opa. E o programa de hoje tem convidado. Chamamos o Thiago Miranda do Ponto Cego para falar dos filmes com a gente. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Assim, vocês sabem que eu adoro descobrir filmes novos e conhecer, né? Acabei conhecendo 2 filmes que eu acho que vão dar muita discussão pra gente. Então, minha cara Adri, você gostaria de começar o programa falando um pouco aí do Nelson Rodrigues e da peça, que, né, que é a sinopse dos 3 filmes que a gente vai falar aqui. Eles... Né, o texto é praticamente o mesmo, né, nas 3 adaptações, né, com algumas diferenças e tal, mas no grosso não diferem muito, né? Mas os resultados são bem diferentes, né? Porque, né, escolhas aí da direção e tal, os resultados são muito diferentes. Mas, enfim, o Beijo no Asfalto é uma peça. É como a gente estava falando hoje, né? Daquela questão, né? Que o pessoal costuma falar muito, né? Que o roteiro é a coisa mais importante do filme. Sim. E isso aqui é uma prova de que, dependendo do diretor, né, dos envolvidos, a coisa pode mudar, né? Exatamente. Tem muita gente que vai analisar filme, né, e aí se centra muito no texto, né, os diálogos, né, outra coisa. Só que, exatamente, né, direção, né, escolhas ali, né, de como contar a história faz toda a diferença, né? Bom, mas aí, né, o Beijo no Asfalto é uma peça, né, escrita pelo Nelson Rodrigues em 1960, especialmente para o Teatro dos Sete, que fala principalmente da manipulação da imprensa, né? Um delegado corrupto, né, e um jornalista inescrupuloso engendram ali uma trama a partir de um acidente de trânsito em que um homem, né, um homem comum, o Arandi, atende ao pedido do atropelado moribundo e o beija. E aí, né, a imprensa e a polícia criam, a partir disso, um pânico moral, né, transformando esse beijo em um verdadeiro crime, né? Então, a polícia, né, a imprensa manipulam, né, a realidade a tal ponto, né, que até quem conhece o Arandi não consegue acreditar nele, assim destruindo, né, sua reputação, seu casamento. Aí é interessante, né, a gente destacar, né, que o Nelson Rodrigues ele começou a carreira justamente como repórter policial, né, no jornal Amanhã, né, e ali ele, com certeza, né, esse contato, né, com crimes passionais, acidentes, tragédias familiares, enfim, renderam ali muito material, não só pro Beijo no Asfalto, como várias das suas peças, né?
E o Nelson Rodrigues, ele é uma figura assim muito curiosa, né? Curiosa e contraditória, né? Era um cara assim muito católico, né? Que se dizia reacionário, né? Anticomunista, chegou a apoiar o governo militar, né? Ele não acreditava, né, que havia torturas, né, nessas coisas, pelo menos até, né, o seu próprio filho ser vítima, né, de tortura pelo governo militar, né, mas, né, ao mesmo tempo, né, as peças do Nelson Rodrigues sempre, né, expunham, né, essa família tradicional conservadora brasileira, e essas instituições, né, polícia, imprensa, né, e suas hipocrisias, né, tanto que, né, várias de suas peças foram censuradas durante o governo militar. A gente fala agora que a internet é máquina de moer reputação, né? Mas você está vendo que naquela época o jornal já fazia isso, né? Como o jornal conseguia pegar uma pessoa comum e vai estraçalhando a reputação do cara, né? É quase um cancelamento que fizeram com o Arandir. Só que... exatamente, né? Só que um cancelamento real, né? Que vai pois cancelar. Cancelaram o CPF dele. É como hoje a gente tem, né? Isso na TV, né? Esses programas sensacionalistas que ficam em porta de cadeia, né? Pegando ali os casos, e aí eles, além, né, do sensacionalismo por si só, muitas vezes eles divulgam casos que tipo, acabaram de acontecer, não tem uma investigação ainda, né? Mas eles já começam ali, fulaninho é suspeito, e aí isso tem, né? Tem até casos de gente que processou aí esse tipo de programa, né? Os Datenas da vida aí, por essas questões, porque, né, é divulgado ali, fulano é suspeito. A pessoa, o espectador, né, que assiste esse tipo de programa, vai lá, assiste e isso aí é o culpado, né? Eles vão lá, apresentam qualquer coisa ali que possa indicar que a pessoa é suspeita e tal, e pronto, e aí nisso, né, a pessoa já né, perde emprego, o vizinho, né, já vira a cara. Sim. Então. A imprensa sempre teve esse tipo de imprensa que fazia esse tipo de coisa. E antigamente era mais via jornal mesmo, né? Os populares jornais que espreme sai sangue, né? Como até dizem em letras de música. E esse jornal ali era bem isso, aí essa coisa do sensacionalismo mesmo. Aí depois televisão. E hoje em dia nem precisa da imprensa, né? Porque a internet... de fato, ajudou a imprensa. Já faz isso corrente também. Isso. Né? Nem precisa da imprensa oficial, né? A internet já intensificou isso. Sim. E um caso que me lembrou, vocês falando disso, do jornal sensacionalista, eu lembrei que foi veiculada uma história, e isso assim, em grandes emissoras, em programas... noticiários sérios, com todas as aspas possíveis, né? Foi o caso da Escola Base, né? Que teve notícia no Estado de São Paulo, no Folha de São Paulo, né? As revistas da Editora Abril, a Rede Globo fez uma campanha maciça contra o pessoal da Escola Base, e aí no final das contas descobriu que não era nada daquilo. Sim, década de 90, né? Isso. Sim, 94. É uma escola que aí de repente começou a surgir denúncia de que o abuso. Exatamente. E hoje, né, eu tava falando, né, desses programas de TV, hoje, poxa, grande parte da programação da televisão aberta é em cima desse tipo de programa, né, que a gente tem não só esses programas policiais, né, como tem, né, os programas de fofoca de celebridades. Isso. E o pessoal tá lá acompanhando a vida de todo mundo, fica noticiando até coisa que aparece nos stories, no Instagram.
Exatamente. Se tudo vira notícia, coisas que na verdade não tem relevância nenhuma, exceto para quem, né, para quem participou, né, vira ali notícia. De manhã cedo já é esses programas. Aí mistura receita, fofoca de celebridade. Aí se tem um caso criminoso, né, muito tipo recentemente aí que a garota desapareceu, né, de sequestro, aí é noticiado também nesses programas de manhã ali programa matinal, né, e o pessoal ali batendo papo falando dessas coisas. Antigamente era só esses programas, né? Tipo Gil Gomes, essas coisas lá no passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia todo. Hoje em dia o programa é ao mesmo tempo de auditório, esportivo, policial e de receitas. É tudo no mesmo programa. Eles escracharam mais ainda, assim, que essa coisa, né, de acompanhar crime e coisa e tal, é entretenimento, né? Uhum. O Dré falou, eu lembrei. Desculpa. Não, só quer dizer que minha tia se amarra nesse programa. Idoso, nossa, por que idoso gosta tanto dessas coisas? Nossa. O Dré falou, eu lembrei que tem um filme do Eduardo Coutinho, de 2012, chamado Um Dia na Vida, em que ele pega programação matinal de todas as TVs abertas. Ele deixou assim, pegou um dia e deixou televisões ligadas em todos os canais da TV aberta e montou um filme mostrando as coisas bizarras que tem. É exatamente isso que vocês falaram, assim, programa de fofoca, de repente crime, programa de receita, então, né, e aí ele vai mostrando isso. É uma loucura, assim, eu recomendo muito esse filme. Pô, lembrar agora de um sketch do Hermes e Renato, né? Que é como se estivesse mudando de canal, né? Vai passando os programas. Aí, exatamente, né? Tem o programa lá policial, aí muda, aí tá passando uma receita, não sei. É bem assim, né? É o programa da igreja pentecostal. Sim, o programa de igreja. E tem o programa estilo João Kleber também. Também, negócio de teste de fidelidade. Nossa. Então vamos falar dos filmes. Vamos começar pelo primeiro filme, de 1965, chamado apenas de O Beijo, dirigido pelo Flávio Tambellini. Tem uma galera bem conhecida no elenco, né? O Arandia, o Reginaldo Faria. Ainda tem no elenco aqui o Jorge Dória, né? Que é o jornalista. Tete Faria novinho. Vamos começar aí, quem quer começar aí falando o que achou desse primeiro filme? Dos três, assim, é o que eu menos gostei, por uma... Que, assim, pra mim, as escolhas, assim, né, de narrativa, né, da história, pra mim não casa com o texto, sabe? Ele tem uma pegada, assim, meio... no ar, né? Às vezes meio expressionista, né? Uma coisa assim. E que para mim não faz muito sentido com o texto aí, tipo, isso me incomodou um pouco, porque o texto é basicamente o mesmo, né? Mas a encenação para mim foge bastante, né? Tanto que você vê assim, nem parece Rio de Janeiro, né? Poderia se passar ali na Europa e tal. Tira muito dessa questão assim suburbana, né? Da peça. E
E também do cinismo que tem também, assim, na peça. Eu acho que ele é bem aquela coisa da tragédia, né? A parte do humor, né? Do cinismo, né? Do Nelson Rodrigues, acho que se perde bastante. Eu concordo com vocês, assim, ele tem uma vibe de alguma coisa de noir, de um neo-noir, né, mais ou menos daqueles que estavam sendo feitos lá naquela época, né, né, o Mickey One, ou aquele Blast of Silence, sabe, uma coisa mais existencialista, né, e é verdade, assim, tipo, não tem a ironia, o deboche, o que você vê nos outros, você não vai ter nesse, né? E o diretor, o Flávio Tambellini, que também trabalhou no roteiro, né? O roteiro dele, o Geraldo Gabriel e o Glauco Couto, né? E eles tomaram várias liberdades em relação ao texto, né? Eu acho que foi como a gente estava falando mais cedo, antes de a gente começar a gravar, esse foi o filme que eles mais tomam liberdade, né? Então tem uma cena na praia, assim, que não tem num outro, né? E de repente tem uma cena que do nada aparece a Glauci Rocha conversando com a Beth Farias, e a Beth Farias resolve fazer um striptease pro personagem do Jorge Doria, né, que não tem no texto original, né? Mas eu vou discordar. Eu tinha visto uma crítica, eu acho que foi do Felipe Furtado, falando que nem parece que é do Rio de Janeiro e tal, mas eu discordo, porque você tá toda hora escutando a música do Caminhão do Gás. Toca toda hora aqui. É verdade. Tá toda hora tocando música do Caminhão do Gás, aí você fica assim, não, parece coisa que passa aqui em casa, perto de casa, né? Brincadeiras à parte, é verdade, assim, mas tem algumas coisas que eu achei interessante. Assim, uma coisa que vocês dizem, e bem, é isso, né, que ele dá um tom muito, muito soturno, muito sério a obra, né? Então, tanto que você, ao longo do filme, ele vai botando umas imagens de umas pessoas horrorosas conversando, né? Na hora que vai fazer, as pessoas estão fazendo fofoca, e se eu não me engano, né? Se eu não me engano, uma referência mesmo ao teatro grego, né? A tragédia grega, né? E mais, né? É uma pintura do Bosch, né, do Hieronymus Bosch, né, que é Cristo carregando a cruz, né? Porque aí no final a gente vê, né, continua o pessoal, a gente vê as figuras lá, as figuras medonhas conversando, fazendo fofoca, e aí vai abrindo, e aí você vê que na verdade é uma cena da Via Crucis feita pelo Bosch, né? Como se esse processo todo que o Arandir passou, na verdade, era um calvário, né? Era ele representando uma figura, representando Cristo, que eu não acho que o Nelson Rodrigues tinha pensado nisso, né? Mas também é aquilo, né? Intenção original do autor também não interessa muito, né? Mas não, assim... sim, a adaptação, ela não tem a obrigação de ser fiel à obra original nem nada, né? O meu problema com ele é como eu disse, né? Eu só acho que ele usa praticamente o mesmo texto, mas a encenação foge, né? Não, para mim não se conversam muito, assim, para mim não faz muito sentido, né? Não, porque o Beijo no Asfalto é meio que é uma tragédia, né? Mas encenada como farsa, né? Então, assim, os diálogos, né, tem muito essa coisa do humor, né? Só que o modo como o filme adapta, né, essa história é dessa forma mais carregada, mais voltado para a tragédia, né? Então, assim, para mim não funcionou muito bem, não.
Eu confesso que eu não estava muito acostumado a ver o Jorge Doria fazendo uns papéis sérios, assim. Eu tô acostumado a ele no Que Rei Sou Eu, vocês lembram dele? Lembro de Jorge Doria num monte de papel. Sim, Foi a primeira vez que eu vi ele num papel desse tipo. Eu também. É verdade. Menos, é um papel não cômico, né? Uhum. Eu também concordo com a Adri, com o que o Thiago colocou também. Eu também, dos três, né? Foi o que eu gostei menos, né? Mas por essa forma mesmo como a narrativa é feita, né? Que ali pode levar em conta, né, questões de ser de 1965 e tal, talvez, que tem ali uma escolha de um foco ali, né? Embora o texto é o mesmo, né? Tem vez assim que tira o foco um pouco de um ponto central do texto, né? Que é a questão das relações ou possibilidade de relações incestuosas, né? Que tem ali tanto, né, em relação ao do sogro ao genro, da cunhada, né, ao cunhado, o marido da irmã. E esse de 65, embora tá ali, né, tem certos momentos do filme que a narrativa, né, busca outro foco, né? Tanto que a gente tá falando dessas cenas aí, tanto essa pegada, né, que tenta, né, bota essa questão dos quadros do Boss, né, bem essa coisa mais meio surreal e tal, quanto as cenas também do repórter, né, que nos outros também não tem, né, a própria cena com a Beth Faria e tal. Então tem umas escolhas de narrativa nesse que a meu ver era para tirar um pouco o foco disso, que na verdade era central na trama, né? Central na trama da peça. Então acho que tem algumas escolhas assim que, embora o texto seja o mesmo, né, não ficou assim, né, não tão satisfatório quanto nos outros. Tanto que, né, ele dá um foco maior, né, no jornalista, ele tenta ali trabalhar uma questão de culpa, né, como se ele... Sim. Às vezes dá até meio a impressão que ele, assim, realmente ficou chocado, né, com um beijo, e aí depois talvez tenha se sentido meio culpado, uma coisa meio assim. E aí acaba que outros personagens, né, como o próprio Arandia, né, a Dália, coisa e tal, ficam assim mais em segundo plano, né, não tem muito foco neles, né? Sim. O filme, eu senti ele assim com medo de tocar em certas questões, sabe? Ele toca de leve mesmo, nessa questão mesmo do pai, né, da Selminha. Ele vai assim, ele coloca lá, mas você sente assim que, sei lá, com certo medinho, querendo disfarçar, né? Que eu estava reparando, né, que no final do filme, por exemplo, aquilo tudo ali, né, quando, né, que nos outros a gente vê, né, quando ele se declara, né, quando ele diz que está apaixonado pelo Arandi. Aí, por exemplo, nesse filme, quem fala isso, quem chega a essa conclusão é a Dária. Isso, exato. Não é ele quem fala. E a própria Dária, né, nesse primeiro filme aparece pouquíssimo. Ela não tem a mesma participação que tem nos outros filmes. Sim. As imagens, o jeito que ele filma não casava muito com pessoas. Não, me lembra, por exemplo, Watchmen, do Zack Snyder, que é a mesma coisa. O texto do Alan Moore está ali, mas você vê as cenas e elas estão dizendo outra coisa, que
você tem, né, o texto ali do Watchmen original, que é uma história de desencanto com super-heróis, mas aí você tem, né, as cenas de ação ali do Zack Snyder, aquela fotografia que é de um típico filme de super-herói. Então, para mim, passou o tempo todo essa sensação que tá ali o texto do Nelson Rodrigues, mas aí tá aquela pompa toda ali de filme europeu, neo-noir, como o Thiago disse, que, assim, para mim não casou de jeito nenhum. E eles, exatamente, eles tiram o foco do Arandi. O Arandi do Reginaldo Faria é apagadíssimo. É. E também o pai também, esqueci agora o nome do ator. E o protagonismo, na maior parte do filme, é do personagem do Zózio Dória. E aqui o jornalista tem assim mesmo um complexo de culpa, né? Um existencialismo, que inclusive a cena da Beth Faria é para retratar, né, esse momento dele, né? Ele tá ali na mesa, tá? Aí ela tá dançando. Mostrar essa culpa dele, esse possível arrependimento. Ali ele, como a Adri falou, ele estava mesmo, né, chocado com o fato do Arandi ter beijado o outro cara, sabe? Não foi só, vamos vender jornal. Até me lembra, desculpa, sem querer adiantar um pouco o que a gente pode falar dos próximos filmes, mas tem um determinado momento em que a Fernanda Montenegro tá lá no filme mais recente, e ela fala que esse jornalista existiu de verdade, né? E aí que ele ia nos ensaios falando assim, eu era muito pior do que isso. Então... que a Fernanda Montenegro foi a Selminha, né, nessa primeira montagem. Aí com certeza, né? Deve ter tido inspiração mesmo em jornalistas reais. Tem alguma outra diferença, né? A Dária e a Selminha mesmo aqui, as atrizes que é praticamente a mesma idade, né? Não há muita diferença entre elas. Não tem muita diferença, não. E aí, certas questões ali dos personagens dentro do filme, assim, eu achei muito irritante aquelas falas impostadas. A repetição das falas também. A repetição das falas. Eu achei meio over. Me deu soninho. Os personagens sem olhar um para o outro. O Arandi do Reginaldo Faria mesmo, sempre de costas, com a cabeça baixa. Tá sempre tendo uma crise existencial, assim, tá sempre sendo destruído por dentro, assim. Aquela fala desanimada. O jornal diz: não foi o primeiro beijo, nem foi a primeira vez. Então vamos passar pro próximo. Acho que eu vou passar por de 2018, deixar para falar de 1981, que é o que eu gosto mais, deixar para falar por último. Por mim tudo bem. Tudo bem para vocês? Uhum. Tá, então vou falar aí do filme de 2018, o que vocês acharam? Quando vocês falaram que tinha outras duas adaptações do Beijo no Asfalto, eu achei impossível, porque assim, o definitivo é realmente o de 81, né? E aí quando eu vi que o Murilo Benício tinha feito uma adaptação, eu falei assim, o que ele vai adicionar para... Porque assim, o que já foi dito já foi feito lá no de 81.
Mas não, né? Ele resolve mudar isso, né? Apresentar o filme como se fosse uma leitura da peça, né? E intercalar com atuações, né? O pessoal atuando na peça, ao mesmo tempo o pessoal lendo o roteiro, né? Você vai ver o Amir Haddad dirigindo, né? Então eu achei interessante, né? Eu não sei se isso, no final das contas, acabou virando era uma peça de verdade que eles aproveitaram para filmar, não sei. Mas achei interessante. Achei interessante também que o Otávio Müller e o Augusto Madeira estão completamente repulsivos nesse filme, né? O Otávio Müller faz o repórter, né, o Amado Ribeiro, e o Augusto Madeira faz o delegado da Cunha, né? Eles estão asquerosos nesse filme, assim, né? Eu acho que isso daí se aproxima mais do intento, né, de representar essas pessoas como pessoas nojentas, né? Mas eu gostei bastante do filme. Gostei de ver o Estênio Garcia como o sogro, o Lázaro Ramos como o Arandir. Achei legal. Eu também gostei dele, né? Elenco, bom, só tem coisas interessantes. Meu problema, né, com essa questão da metalinguagem, né, é que ele começa, né, assim, mas tipo assim, quando ele vai se aproximando do final, some, né? A questão da leitura da peça, né? Isso praticamente desaparece. Então, assim, parece uma proposta que fica incompleta, né? Ele não consegue manter essas idas e vindas, né, da encenação em si para a mesa de leitura, né, durante todo o filme, né? E também, às vezes, eu acho que as conversas ali da mesa de leitura acaba soando como uma explicação da cena que você está vendo, né? Porque as pessoas estão ali falando e tal, mas acaba sendo uma coisa, às vezes, positiva. Não sei. Então, assim, eu até gostei do filme, mas... Com ressalvas. Também não morri... com ressalvas. Gostei, mas não morri de amores, assim, por essa questão da metalinguagem, assim, não. Eu acho que também concordo com a Adri nesse ponto, né? Porque eu comecei a ver e aí estava achando até interessante essa proposta, né? No saldo final eu gostei do filme, mas assim, eu estava achando interessante essa proposta, né, de mostrar eles lendo texto, né, meio que ensaiando, e aí as cenas em si, né, ao mesmo tempo que é teatro filmado, né, digamos assim, né, mostra ali eles fazendo a leitura e meio que, né, você vê como que o personagem está sendo concebido, né, como que é feito essa questão, né, do diretor falando, e aí como que está construindo isso. Então, certo ponto é interessante isso. Também achei legal o fato de ser em preto e branco, né, que dá também uma atmosfera assim, interessante também para essa coisa de lá e cá. Mas como eu estava achando isso legal, né, realmente, a partir de um certo ponto, já não... É muito isso que a Adri falou mesmo. Parece que tem um certo ponto que não sei se não souberam mais, né, como manter esse jogo, né? Tem um certo ponto que, na verdade, isso sai, né, ou diminui. Então, parece que o filme assim não manteve, né, a mesma narrativa, a mesma forma que começou a ser desenvolvida desde o início o tempo todo. Então, acho que dá uma quebrada assim, né, em como estava sendo feito. Mas eu achei uma proposta interessante também, ainda mais assim, né, terceira adaptação, né,
você vê que é uma tentativa, né, de fazer algo diferente, né, com o texto, e mostra também essa atualidade, né, do texto, né, de como um texto lá da década de 60 está ainda tem seu valor, né, sua atualidade. Então achei interessante por isso, mas eu achei que realmente tem uma quebrada assim na construção. Inclusive foi na estreia, né, do Murilo Benício como diretor. Eu acho uma boa estreia e tal. É verdade. Mas, né, tem minhas ressalvas. Essa foi a primeira versão que eu assisti desse texto. O filme passou no Canal Brasil, aí eu acabei assistindo. O interessante é que ele é ok e tal, mas assim, por uma experiência pessoal, eu acho que ele dilui o texto, acaba não ficando muito marcante, porque eu fui ver bem depois, né, o filme de 1981 e tinha pontos do texto que aparecem nesse filme do Murilo Benício que eu não lembrava quando assisti o filme original. Inclusive o plot twist. O que mostrasse para mim que esse filme de 2018 não foi muito marcante para mim, sabe? O texto foi me pegar mesmo quando eu assisti o filme do Bruno Barreto, que eu acho o mais cinematográfico de todos. Você falou isso agora, eu fiquei pensando nisso, porque eu na verdade não tinha visto nenhum deles, né? Então eu vi pela ordem os 65, 80 e os 2018. Então eu fiquei pensando aqui como seria se eu tivesse visto o de 2018 primeiro. Então eu acho que realmente muita coisa que está ali, especialmente o de 80, né, que eu também achei o melhor, eu acho que realmente algumas coisas ali importantes da história, se eu tivesse visto o de 2018 primeiro, não teria chamado a atenção. Mas é porque eu estava vendo 2018 e eu já conheci o texto, né, depois de ver os outros. Então já... Aí realmente, parando para pensar agora, ver esse primeiro seria uma outra experiência. Pois é, comigo foi assim. Esse foi o meu primeiro contato com o texto. E ele não me pegou tanto quanto o de 1981 pegou. Acho um filme ok, tudo, mas acho que essa coisa de teatro da metalinguagem dilui algumas coisas para mim. A Dária mesmo, a minha preferida ali, a da versão de 1981 também não... aliás, as minhas preferências vai tudo ali para a versão de 81. Eu acho que quem tá mais legal ali nesse filme é assim, na parte de atuação, digamos assim, mais marcante, né, do filme. Acho que é o Otávio Miller, né, como repórter, que aliás poderia ser até um delegado também. Sim. Eu achei também o mais interessante para mim dos personagens foi sendo ele também. Quando eles estavam na leitura da peça, depois não, né? Quando tá na parte da atuação, o outro cara está bem como delegado. Mas quando eles estavam na leitura da peça, eu não me lembrava direito. Para mim, o Otávio Miller era o delegado. Que, pô, ele tava com um jeitão ali por Cunha. O repórter dele, o Amado Batista, é bem nojentão. Muito bom. Aí o Lázaro Ramos como o Arandi, tá ok.
prefiro Neila Torraca. Depois, quando a gente for falar do filme de 1981, eu falo. E o Estênio Garcia também, como pai, assim, não tão marcante quanto foi depois assistir o Tarcísio Meira no papel, não. Eu acho que, uma ótima coisa dessa versão foi a participação da Fernanda Montenegro, que, né, o Thiago mesmo falou, né, que ela fala ali, né, que esse repórter realmente existiu. Eu acho que ela foi a quem falou mais ali sobre coisas que não estão no filme, né? Sim. As partes com ela na leitura foi o que deixou mais interessante ali, esse momento. Ela falando da personagem também, né, da fofoqueira. Tudo que ela fala ali é bastante interessante. Uhum. Então, tem essa questão que o filme começa bem nessa pegada, né? Eles lá na leitura de texto, depois tem uma parte ali da Selminha e da Dária também conversando, né? Que as atrizes estão lá se arrumando e falando. Mas exatamente, ali pela metade, como vocês já disseram, o filme esquece um pouco isso. Mas na parte final, né? Que aí só nos créditos volta lá a Fernanda Montenegro falando. Sim. Ela, né, nos créditos finais. Mas é isso, só eu assistindo de novo, continuo achando um bom filme, é uma boa estreia do Murilo Benício, ok. Mas por essa experiência pessoal aí que eu tive, né, que eu disse, então digo assim que para mim assim, ele não foi tão marcante quanto foi depois a versão de 1981. Mas eu tava confundindo o Otávio Müller com o André Matos. Eu achava que era o André Matos, mas não, é o Otávio Müller. Assim, eu tava assim, ele não é aquele cara do Tropa de Elite 2? Ah, não. Sim, ele não é o do André Matos. Ele não é o Wagner Monte do Tropa de Elite 2, mas não é. Quando começou o filme, né, comecei a ver um primeiro momento eu achei que era ele também, ele estava parecido com o André Matos nesse. Aí que eu me liguei, assim eu falei, não, a voz não é ele não. Aí eu falei, é o Otávio Müller. Porque eu não fiz essa confusão não, porque o André Matos fala assim, Isso, eu me toquei que não era por isso. O André Matos falaria assim, Cunha! Nossa. Arandir. Bom, então vamos falar aí da versão de 1981. A versão de 81 é a minha preferida, né? Como o Thiago tinha comentado ali, né, de versão definitiva, né, e tal. Para mim, realmente, porque assim, né, para mim ela é que mais... Ela vai além de respeitar o texto, né, ela também é que tem a encenação, assim, mais próxima, né, da ideia da peça, né, ela traz ali, né, para a época em que o filme foi feito mesmo, né, para os anos 80, né, saindo ali dos anos 60, o que mostra, né, o quanto, né, o texto era atual e continua sendo atual, né. E eu gosto porque essa versão, né, ela tem todo o cinismo, né, aquele tom mesmo de escárnio, né, que a gente vê na peça, ao mesmo tempo, né, que esse é o que mais, né, tipo, leva a peça, né, leva esse texto para uma linguagem cinematográfica, né, e como a gente falou, né, ali no de 2018, né, eles usam mais essa questão da metalinguagem, né, do teatro filmado, né,
o dos anos 60, né, como a gente comentou também, né, como eu falei, a encenação parece que não combina muito bem com o texto, então, assim, a dos anos 80, para mim, é a que mais, né, consegue, né, colocar esse texto assim, pro cinema. Eu também gostei bastante desse, né? Eu acho que todo mundo concorda, né, que esse de 81 foi o melhor, né? Direção do Bruno Barreto, e concordando com a Adri, né? Eu acho que é o que de fato mais virou cinema, né? Que você assiste e fala, isso é cinema, né? Porque o primeiro, né, tem aquelas diferenças, né, que a gente estava falando, que embora o texto seja o mesmo, né, mas tem aqueles focos diferenciados aí, né? E o mais recente já é essa questão da metalinguagem, né, essa outra proposta. E esse é bem fiel, né, ao texto, né, desde a questão policial, por exemplo, né, desse ambiente dos repórteres policiais, né, do sensacionalismo que a gente estava falando, e a questão da própria polícia, né, a forma como a polícia age, né, ainda mais é um texto, né, dos anos 60 e o filme dos anos 80, né, então já esse período aí caminhando para a final da ditadura também. Então o texto o roteiro do filme, né, é bem fiel a essa questão que a peça discutia, desse ambiente das notícias policiais e tal, e também a questão familiar também, né, do incesto, né, dessa temática toda, tanto que é um filme, né, que fala abertamente, né, da questão tanto incesto como da questão da homossexualidade, né, que o filme de 65, né, nem usava o termo, né, e essa questão, né, de fato é baseado numa peça, né, mas em nenhum momento você parece estar vendo, né, um teatro filmado, né, então o filme funciona bastante, né, inclusive o roteiro é daquele Doc Comparato, né, que ficou muito tempo na Globo, né, de fazer aquele programa lá antigão, lá de plantão de polícia, então, que era exatamente esse tema, né, e aí depois fez novela, não sei o quê, terminou escrevendo Mutantes na Rede Record, né? Mas enfim. Acontece. Tudo bem, o Bruno Barreto dirigiu o filme do Crow. Ah, é verdade. As voltas que a vida dá. Enfim, nessa época, né, eles, estavam, né, mandando bem, e o filme, de fato, e o elenco, né, que é muito bom, né, e de fato, para mim, são os personagens mais funcionaram, né, tanto o Arandi, a Dália, o sogro também, do Tarcísio Meira, que agora me foge o nome do personagem. Aprígio, isso. Aprígio. Lindo nome, eu vou botar o nome de um gato de Aprígio. Até os nomes são bem daqueles programas, né, de coisa policial. Aquela coisa bem suburbana, né? Em tudo, né? Nos nomes, e aí nos cenários, né? Nas escolhas do filme, né? Dos cenários. Você vê a casa, né, do Arandi, assim, é bem subúrbio, né? Bem aquela decoração, né, de família suburbana. Os figurinos, né? Você vê as roupinhas da Dália, podia ter comprado na esquina Sai de Baixo aqui. Ela começa com a brusinha escrito o nome dela. Lá na delegacia, né, também, o jornalista delegado, né, aquela roupa o jornalista é aquela roupa de cafajeste, né, de cafetão, né, com a camisa aberta o tempo todo, né, o relógio, as joias, né, o delegado com aquela camisa para fora da calça, assim, daquela coisa, tipo, como se tivesse botado às pressas, né?
tudo assim contribui, né, para formar, né, essa ideia mesmo de subúrbio e esse tom também de farsa, né? Eu gostei do filme, gostei muito, assim, era o único que eu tinha visto, né? Tanto que quando vocês falaram que tinha outras duas versões, eu falei assim, precisa, né? Porque realmente, como eu falei, né? Eu acho que é minha versão definitiva para essa obra, né? E como vocês falaram, né? Eu revi a imagem, né, que o Mark botou nas redes sociais, né, da Dália, com a camisa escrito Dália. Eu falei assim, cara, eu queria ter a autoestima de andar por aí com uma camisa escrita com o meu nome, assim, sabe? É bom porque, assim, ninguém esquece, porque no outro, no de 65, a gente nem lembrava. Porque, assim, eu tinha assistido esse. E aí depois fui seguir que nem o Dere fez, né? Fui assistir o de 65, fui reassistir a esse, e depois eu fui assistir ao de 2018. E eu só fui lembrar que o nome da personagem da cunhada era Dália por causa dessa camisa. Aliás, assim, eu fiquei até preocupado, porque eu olhei e falei assim, cara, Lídia Bronde, quanto tempo eu não vejo, assim, eu quase ia falar assim, como tá a Lídia Bronde? Um beijo, Lídia Bronde. Mas aí eu falei assim, cara, será que ela aconteceu parou, a mesma coisa com a Lila Lopes? Não, mas ela parou e tá bem, não, tá viva, tá parou casada ela com... aqui. Tá casada ela com o Cássio Gabos Mendes. Ela só abandonou a vida artística mesmo. Não, sim. Mas ela tá ótima. Ela e Cristiane Torlone também estão. Todo mundo tá muito bem, né? Até tem uma Reston que aparece rapidinho. Também tá bem. O seu Neila também tá ótimo. Tarcísio Meira, que era galã, né? Assim, tipo, ele fez uma carreira como galã e aí, de repente, tá nessa situação do sogro, né? Eu achei ousado pra época, né? Ele resolver desafiar esse estereótipo que tinha sido colocado nele. O Tarcísio Meira, ele, né, nas novelas, né, sempre o galã e tal, mas no cinema ele, né, procurava assim, uns papéis assim, bem ousados, né, tem também o República de Assassinos, que, né, tem um caso com o personagem do Anselmo Vasconcelos, né? E ele faz um dos Cristos do Idade da Terra também, lá do Glauber. Pô, ele fez o Amor Estranho Amor, do Walter Hugo Coure. Eu, do Walter Hugo Coure também. E ele tem um caso incestuoso com a filha, que é vivida pela Bia Saido. Ela é um galã que ia pro cinema e não tinha medo de fazer papel que arriscava, não era acomodado. Porque ele, assim, ele estava numa posição que seria fácil, né, se acomodar ali, né, galã de novela e tal, né, mas dá para ver que era um ator que realmente gostava de atuar, né? Que aí quando ia para o cinema, né, sempre buscava os projetos mais ousados, né, papéis mais desafiadores. Hoje você tem caso de galã de novela que se recusa a fazer certos papéis. Pois né? Não tinha rolado há um tempo atrás que você tinha me contado. Foi esse Caio Castro, não foi? Caio Castro chamar de ator já é bondade, né? Mas aquele não dizer que não fazia teatro, né? Que não... Ele tinha recusado um papel de gay, não foi? Não foi isso? Acho que teve alguma coisa assim, agora eu não tô lembrada, mas eu tô lembrando de um negócio que ele falou também de que não ia a teatro, que não fazia teatro, essas coisas assim. Aí, mas tem muita gente medíocre por aí, né? Esse filme, ele é o mais cinematográfico de todos. Ele é fiel
ao roteiro original até um certo ponto. Tem coisas que ele coloca que não tem na peça, mas é aquele caso que tudo que ele coloca ali só ajuda a melhorar. Tipo, o final mesmo. No caso do final, o filme do Murilo Benício é mais fiel. E até o de 65, né? Tirando o fato da Dária adiantar uma fala que devia ser do pai, também é mais fiel. Mas o de 81, ele tem vários momentos que não estão na peça original e só ajuda a melhorar o filme. Tipo o final mesmo, né? Que eles saem do quarto, né? O Arandi e o Aprísio, e ali na rua que o Aprísio vai, né? Matar o Arandi, que, né, a cena até acaba conversando, né, com o lance principal quando o filme começa, né? A coisa do beijo no asfalto. E isso tá só nesse filme. Essa rima, né, com o início, né, do beijo, cara. só ali, porque na peça, né, assim como nas outras versões, o assassinato do Arandi ocorre ali dentro do quarto de hotel, né? Aí só essa versão que eles fazem isso de ir pra rua, né, o que aí forma aquele quadro ali que é uma rima visual com o início também, né? Eu também achei uma ótima mudança, né? Foi uma boa sacada mesmo, fechou bem. É uma baita cena foda. Assim. Cara, fica assim um tremendo quadro final ali, né? O Tarcísio Meira com o Arandi nos braços, aí chega ali de Bronte, fica ali parado, olhando. Ali perplexo ali. Os arcos da Lapa ao fundo. Pô, baita cena. E que fez todo sentido com a trama, né, com a narrativa. Mesmo não estando no texto original, fez todo sentido. Sim, é exatamente isso. O que ele coloca, diferentemente do filme de 65, o que ele coloca de novo assim, no filme só agrega o. Sim. Vale, porque, claro, né, a peça é dos anos 60, né, obviamente tinha coisas que, né, não daria para fazer, então ali eles vão além, né, soma, né, o que traz ali de diferente. Sim. E o filme tem toda aquela linguagem dos anos 80 mesmo. Dos filmes do Bruno Barreto, que eu andei vendo uns filmes do Bruno Barreto na época, ali do final dos 70, anos 80. O Romance da Empregada, Amor Bandido, é tudo nessa pegada. São filmes bem, bem brasileiros mesmo, bem... Sim, bem legais. Bem legais. Bem anos 80. E falando na questão de atores e personagens, eu acho assim que que tem assim, o cast mais bem escolhido. Né? Impecável. Sim. O elenco, assim. Sim. O Ney Latoaca, como para mim, é o melhor dos Arandis. Sim. Porque ele passa uma fragilidade do personagem que eu não vejo tanto assim nas versões do Lázaro Ramos e na do Reginaldo Faria, que é apagadíssima. Isso, não, com certeza foi melhor. O Arandi chega da pena. Já começa ele lá tomando supetão do advogado. Né? A primeira. Logo no início do interrogatório, a cena já abre com ele tomando um tapa na cara. Né? E aí realmente, né? Ele convence como esse cara que não está acostumado a revidar, né? Ele fica ali só aceitando, né?
E não consegue se defender. Sim, depois no escritório, né, que tem o grande encontro TV Pirata com o Pedro Paulo Rangel, é a mesma coisa. Participação do Paulo Rangel, né? Aliás, eu posso mencionar uma coisa nessa cena? Uma coisa que ficou comigo, porque essa cena também tá no de 2018, né? E tá no outro também. Tá no outro também. Mas a personagem que trabalha no escritório, né, a Dona Judite, tá no 18 é Judite, no outro era Isabel. Por isso que quando eu estava revendo, me veio a história no de 81, mas não no de 65, porque eles falando, Dona Judite, Dona Judite, chamando de Dona Judite, eu fiquei imaginando o Fábio Porchat falando assim, Judite, não fode comigo, Judite. Lembra desse vídeo? Então, assim, do Porta dos Fundos. Ouve, Judite, oh, Judite. Foi um dos primeiros já do Porta dos Fundos. O Fábio Porchat de Homem Azul da TIM tentando cancelar a assinatura dele, não conseguindo e caindo numa atendente de telemarketing chamada Judite. E aí sempre que a Dona Judite tava falando, eu ficava imaginando o Fábio Porchat falando assim, Judite, não fode comigo, Judite. Bom, mas aí, voltando coisa que eu lembro, as coisas pra citar, cara. O Oswaldo Loureiro como delegado poxa, perfeito. Uhum. Pô, parece mesmo um delegado mesmo. Ele falando lá, né, que só tinha dado um tapa na mulher. Um tapinha, um tabefe. Não dei chute. Não torturei a mulher. Se ela abortou, não foi minha culpa. O repórter do Daniel Filho também, porra, terrível. Aí a Dária e a Selminha, né? Cristiano Tolone como a Selminha e Lídia Bronte como a Dária. Eu acho que dos 3 filmes é o que as personagens ficaram assim, mais bem definidas, mais diferenciadas assim, na questão das atrizes. Que o de 65 eu tenho até uma certa dificuldade para identificar o que a Dária é. Sim. Realmente. Uhum. E no de 2018, a Débora Falabella e a outra atriz lá estão muito próximas. Assim, vejo assim, muita diferenciação entre elas. O que não acontece aqui é que aqui elas estão bem mais definidas. Digamos assim, visualmente. Diferença de idade, visualmente. Do momento assim, da vida, né, que uma já é casada, a outra, né, essa adolescente, né, saindo da adolescência, que é aquela coisa, né, tá, né, se descobrindo, né, sexualmente, coisa e tal, mas ao mesmo tempo é extremamente matura, né? Então acho que o dos anos 80 delimita melhor, né? Fica mais essa relação delas de, né, irmã mais velha, irmã mais nova, fica mais clara ali. Sim. Por fim, o Aprígio, né? Vivido pelo Tarcísio Meira, eu acho bem mais interessante do que os dois, porque o Tarcísio Meira, ele tem assim uma interpretação mais firme, assim, de paizão. Paizão mesmo. O modo como ele faz, né, esse cara que tá no armário, né, que esconde esse segredo, né, há anos, né, porque é dito, né, na peça, né, que o Arandi, eles convivem, né, com o Arandi desde criança, né. Então, ou seja, há muitos anos ele esconde, né,
Então ele para mim é o que mais assim passa essa ideia daquele cara extremamente contido, né, no modo de falar, né, no tipo de pessoa que vive reprimida. E eu gosto bastante. Tava lembrando, né, da cena em que a Dália, né, vai falar para ele que descobriu o segredo dele, né? Que aí a princípio ele fica, né, meio assim, mas aí resolve ouvir, aí quando vê que não é, né, o que realmente era, aí fica assim mais cínico, né, e tal. É bem legal. Sim, as outras versões, né, a de 1965, o Apris é bem apagadinho. O mesmo caso ali do Arandi, eles perdem um pouco da importância deles ali na decisão, né, de focar mais no jornalista. E na versão de 2018, sei lá, eu acho o Estênio Garcia, assim, revendo essa versão de 1981, eu acho que é a que guarda melhor o plot twist que vai ter no final. Eu acho que é por isso também que torna tudo tão marcante, sabe? Quando o Tarcísio Meira começa a falar que na verdade ele é apaixonado pelo Arandi, o modo como ele fala, o modo como tá nesse momento. A primeira vez me surpreendeu. E eu já tinha visto a versão de 2018 e, tipo assim, na versão de 2018 não foi o mesmo baque que da revelação final nesse de 81. Tanto que eu não me lembrava. Uma coisa também que você estava falando nessa questão do elenco, né? Que o elenco de 80, né, do filme de 80 foi o mais bem escolhido, e aí você estava falando dessas comparações com o de 2018. Uma coisa que também me tirou um pouco é que eu acho que a escolha do Estênio Garcia, para mim, o Estênio Garcia estava mais parecendo o avô da Débora Falabella e da outra menina. 2018, o Estênio Garcia já tinha mais de 80 anos. Então foi outra coisa que me tirou também, do filme, que o personagem do Aprígio, né, tava muito mais, né, o Tarcísio Meira, né, na época lá, do que para ser alguém já com a idade do Estênio Garcia. Tava mais parecendo avô das duas, e não pai. É bem estranho, né? Foi outra coisa. Talvez se tivesse sido o Fagundes, teria funcionado mais. Podia ter chamado Fagundes, né? Mas aí, né, a gente tá falando, né, desse lance, né, do plot twist. Realmente, né, como tem um comentário lá no Letterboxd, né, que eu esperava incesto, ganhou sobre o talarico. Não, porque realmente, né, e é o lance da peça, né, que, tipo assim, né, coloca, né, aquele conservadorismo, né, tão coisa, né, que as pessoas, os personagens, né, acham a homossexualidade mais inconcebível que o incesto, né, tipo, mais bizarro, né, que, tipo assim, fala, todo mundo fica, nossa, só mais, mas assim, as duas lá com todas aquelas informações, né, que elas comentam que, né, logo quando eles voltaram da lua de mel, né, o pai não gostou de ver ela sentar no colo do Arandi, coisa e tal, ele não fala o nome do Arandi e tal. A única conclusão foi, né, do interesse do pai pela filha. Não passa pela cabeça a ideia do interesse dele ser o genro, né?
Porque fica se bem que, né? Ele não fala no final, né, que podia aceitar o desejo do Arandia, né, que viu a Dália nua, mas o que ele não podia aceitar era o beijo no asfalto. Exatamente, né? Porque, inclusive, eu gosto muito da cena, né, quando ele vai lá, né, na casa lá da Soninha avisar, né, que o Arandi não vai se atrasar porque tá na polícia, né? Eu gosto muito da atuação do Tarcísio Meiro nessa cena também, porque ele parece assim, né, meio aturdido, realmente muito surpreso, né? E aí depois, né, no final, né, você vai entender, né, que é porque, né, ele meio que, né, tinha aceitado, né, esconder esse sentimento, né? Porque porque o Arandi, né? O Arandi é hétero, né? Mas aí, ali com o beijo, fica aquela coisa, ele beijou, né? O moribundo, né? E não a mim, né? Sim. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Eu queria só falar um negócio que eu lembrei agora, e não é do filme de 80, mas do filme de 65, que uma outra coisa que me tirou também do filme, daquela escolha, né, da narrativa de usar aqueles quadros do Bosch, né, aquela coisa, né, como um recurso ali linguístico e tal diferente e de imagem, né, é que aquele negócio das imagens dos quadros lá, acho que foram 2 ou 3 vezes que apareceram, né? Aí, sempre que aparecia, me lembrava de Monty Python. Sim, é verdade. Que sempre usavam quadros, e na maioria das vezes eram quadros renascentistas, né? Nessa inspiração assim. E, aí eu ficava esperando as imagens, né, fazerem alguma coisa, né? Se mexerem, se pularem, virarem outra coisa. Se abrir e sair uma outra coisa de dentro, porque toda vez que aparecer me lembrou de Monty Python. Sim. Aliás, né, continuando as referências, né, no filme de 1971 tem a cena lá da Dália assistindo o Zé do Caixão. Sim. É verdade. CFMC no cinema. Bem, galera, estamos terminando mais um episódio do CFMC no cinema. Quero agradecer ao Thiago pela participação. É sempre um prazer conversar com vocês, né? Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, se vocês quiserem me chamar, podem me chamar, que eu venho com uma alegria enorme. Com certeza, vamos chamar de novo. A gente gostou muito da sua participação aqui. Você já participou com a gente no programa que a gente falou de Parasita, Mulheres Diabólica e qual o nome do Que Horas Ela Volta? Sim, foi no Dia do Trabalho do ano passado, né? O programa especial do Dia do Trabalho do ano passado. Aliás, eu até mencionei esse episódio que a gente fez. A gente fez um episódio sobre a Carolina Markovics. E aí tem aquele filme Carvão, que é com a atriz que faz a filha da Regina Casé. E tem uma determinada hora em que a personagem principal, a Maeve Jenkins, né, tá querendo mandar ela embora e tal. Eu falei assim, cara, ela não dá uma dentro, assim, essa garota. Ela vai para visitar a mãe, a patroa da mãe vai e esvazia a piscina. Ela vai visitar a amiga, a mulher só falta colocar a vassoura atrás da porta para mandar ela embora, sabe? Aí eu falei assim, olha, a gente fez um episódio que eu gostei muito de gravar, né?
lá no Cultura Pop, no CFMC, né? No Conversa Fiada Matou Carambola no cinema. Também gostei muito de gravar aquele episódio. E recentemente a gente gravou, né, o episódio lá do Ponto Cego com você, onde obrigamos você a assistir Tokusatsu. Sim. Quer falar um pouco aí do Ponto Cego para os nossos ouvintes? O programa, ele surgiu de uma necessidade que eu tinha de explorar, né, novas cinematografias, né? Porque é impossível a gente assistir todos os filmes lançados, assim. Eu acho que em um ano, né, tem mais filme lançado do que a maioria das pessoas viu na vida, né? Então eu resolvi fazer um programa em que eu convido pessoas e aí a gente escolhe um tema, né? No caso de vocês foi para a gente falar exatamente do site de vocês, né? E vocês escolheram para a gente falar de Tokusatsu, né? E aí vocês escolheram 3 filmes que eu não tinha visto, porque essa é a regra do programa, né? A gente geralmente escolhe sou eu e mais uma pessoa, sou eu e mais 2 pessoas, e a gente geralmente escolhe filmes que pelo menos uma pessoa ainda não assistiu, né? É como se a gente trocasse pontos cegos, né? Um filme estava no meu ponto cego, e aí eu apresento um filme que está no ponto cego de vocês, e por aí vai. Bom, e para as pessoas ficarem por dentro aí dos programas que estão saindo do Ponto Cego, assim, onde elas podem te encontrar? Twitter, Blue Sky? Eu tô no Twitter, tô no Blue Sky, eu confesso que eu não uso muito nenhum nem outro, mas no Blue Sky eu sou thiago79.bluesky.social e no Twitter eu tenho até que ver, porque você vê, Thiago Miranda 79. E você sempre publica os links dos programas novos. Sim. Você sempre publica. A gente está em todos na maioria dos agregadores, né? No Spotify, no Spreaker, no Deezer. No YouTube, graças a Adri me indicou uma forma de divulgar os meus podcasts no YouTube. Então também a gente está lá no YouTube. Minha cara Adri, para quem está chegando agora nesse episódio do CFMC, onde eles podem encontrar os nossos podcasts também? Bom, a gente está aí por toda parte também, primeiramente no nosso próprio site, o culturapoprigor.com.br. A gente também está no Spotify, no YouTube, Amazon, Deezer, enfim, todos os agregadores principais. E também, para não perder aí as atualizações do site, a gente está aí nas redes sociais, no Blue Sky, no Twitter, no Instagram. Enfim, é só procurar lá por Cultura Pop a Rigor. Então é isso. Thiago, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação. Com certeza a gente vai chamar você aí para participar de mais programas. Estamos com umas ideias mais para frente aí de falar de uns filmes, de mais filmes aí. E aí a gente com certeza vai chamar você aí para agregar mais aí as conversas. Opa, que notícia boa. Então é isso. Vamos encerrando mais essa edição do CFMC no Cinema, um podcast do Grupo Cultura Pop a Rigor. Um abraço, galera. Fui. Valeu. CFMC no cinema. CFMC, um podcast do Grupo Cultura Pop a Rigor.